Don't bother worrying about escape. Who are you? I am a dead man, but somehow you have retained your mortality, which would mean you are vulnerable to death. I am Scorpion. You killed me in cold blood. I had no choice. You could have let me live. Then I would be the dead one. But my clan and family would still be alive. What? It wasn't enough to kill me. You had to destroy every last remnant of my being, including my wife and child. You're mistaken. Quan Chi is responsible for their deaths. Words will not save you. Lin Kuei, warrior. Sem dúvida alguma, a maior rivalidade da história do Mortal Kombat é Sub-Zero e Scorpion. E muita gente se pergunta, quem vence entre os dois? Muitos já se perguntaram sobre isso, e isso daí divide muitas opiniões aí na internet. Há aqueles que defendem que o Scorpion vence ali por estar sempre vencendo nos trailers, ou até mesmo por ter matado o Bi-Han ali no Mortal Kombat 9. Mas também tem a galera ali mais antiga que vota pelo Sub-Zero por conta das lutas nas histórias mais antigas ali e canônicas do Mortal Kombat. A grande verdade é que para medir o vencedor, precisamos entender o contexto dessas lutas e compreender também que existem dois Sub-Zeros na história desse confronto, Bi-Han e Kuai Liang, e que hoje eu estarei falando a respeito das lutas do Scorpion contra o Bi-Han, sim, aquele que se transformou no Noob Saibot posteriormente. Eu sou o Aleph Lobo e você está no canal Mitologia Mortal Kombat. E hoje, baseado nos fatos da história do Mortal Kombat, eu vou estar dizendo para você quem vence entre os dois. E lembrando que isso não é uma opinião pessoal, porque eu, por exemplo, sou main Scorpion no Mortal Kombat. Eu sempre joguei muito com ele desde o Mortal Kombat The Alliance, sempre viciado em jogar ali com o Ninja Spectre. E fui fanboy do Scorpion muitas das vezes, cara. E também tenho um grande apreço pelo Sub-Zero, principalmente da parte da minha infância. Foi o primeiro personagem que eu joguei, então eu sou muito dividido entre os dois. Mas o que eu vou estar trazendo hoje aqui serão fatos da história do próprio Mortal Kombat e situações inusitadas, que muita gente deixou passar, pois infelizmente atualmente a galera é bitolada de eventos do Mortal Kombat 9 pra frente, e até mesmo em mídias mais recentes, como é o caso do Mortal Kombat Legacy, que não é canônico para a história dos jogos de Mortal Kombat. Uma coisa muito importante antes da gente começar aqui toda a análise é compreender que na história das lutas do Mortal Kombat nós notamos que poder não vence luta, por assim dizer. Aí vocês devem estar se perguntando, como assim, cara? Poder não vence luta? Bom, nós vemos, por exemplo, o Ermac ou Shang Tsung com poderes inimagináveis sendo derrotados ali frequentemente na história por heróis que realmente não utilizaram um poder ali muito gigante, alguma coisa assim forte realmente. E isso acaba anulando bastante a lógica também do jogo em si e da história do jogo. Como, por exemplo, muita gente tira como parâmetro, ah não, o Scorpion tem o poder de fogo, o fogo derrete o gelo. Ah não, mas o Scorpion se teletransporta, então o Sub-Zero joga o gelo e esquiva dele. As coisas não são tão automáticas assim, pelo menos não na prática da história do Mortal Kombat. É muito importante a gente notar que também não tem nada a ver com gameplay. Lembrando, eu sempre joguei muito bem com o Scorpion e venci a maioria dos Sub-Zeros que eu enfrentei jogando online. E isso não quer dizer que o Scorpion é melhor do que o Sub-Zero. Quer dizer que eu, como player, acabei superando outros players que poderiam treinar muito bem e me vencer também. Então isso não tem nada a ver ali com um personagem ser mais forte do que o outro, porque na gameplay ele é superior. E sim em relação à história. É o que a gente vai estar falando hoje, sobre história, e não sobre gameplay, e nem sobre opinião pessoal.
Então, partindo do princípio que nós vamos pegar o contexto das lutas e acontecimentos canônicos da história para poder medir esse embate de titãs, quem seria o vencedor entre os dois? Para começar a análise, precisamos seguir a cronologia original da história e entender onde que começou essa rivalidade. Inicialmente a gente vê que tudo começou ali, no Mortal Kombat 1, que é o primeiro jogo da franquia. E também a gente vê que ali o Scorpion demonstrava grande desconfiança sobre o Sub-Zero, como é relatado ali a sua biografia. E que isso geralmente indica que os dois são de clãs ninjas rivais. Contudo, o que aconteceu antes disso? Por que o Scorpion demonstrou ali certa desconfiança sobre o Sub-Zero? Bom, existe um jogo bem esquecido por muita gente que se chama Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. E que esse jogo ele é canônico para ambas as linhas temporais e que ele retrata muito bem os acontecimentos antes do Mortal Kombat 1 que geraram a rivalidade entre Sub-Zero e Scorpion. E que nesse jogo nós vemos muito bem ali que Bi-Han ele é enviado para uma missão num templo Shaolin na China, e que a missão dele era roubar um mapa conhecido pelo nome de Mapa dos Elementos. Como vocês podem ver aí a imagem aí, como é muito foda esse mapa, e que quando ele chega lá ele dá de cara logo com quem? O Scorpion, falando que ele vai falhar. Prosseguindo então, o Scorpion acaba fugindo ali pro centro do templo, e o Sub-Zero vai atrás dele. Só que no caminho ele acaba enfrentando vários monges Shaolin. Ele derrota vários deles, mata vários deles, e acaba chegando ali, passando por algumas armadilhas ali do templo Shaolin, que inclusive também são mostradas lá no Mortal Kombat 11, inclusive. E finalmente ele chega lá no altar de onde está o mapa dos elementos. Que quando ele chega lá, o Scorpion diz pra ele: o mapa é meu, Sub-Zero. E os dois se enfrentam ali na sala do mapa dos elementos. E o Sub-Zero derrota o Scorpion, matando ele com o seu Fatality clássico do Mortal Kombat 1. Então a partir daí que se inicia a rivalidade. E como bem sabem, o Scorpion foi ressuscitado pelo Quan Chi e caçou o Sub-Zero em busca por vingança. E a primeira tentativa veio no mesmo game, ainda assim no Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Então, nesse jogo, o Sub-Zero ele tá numa missão lá em Netherrealm. Detalhe, ele tá lá porque ele tá tentando recuperar o amuleto de Shinnok. Inclusive o contexto da história é que o Sub-Zero ele enfrentou 4 deuses elementais a serviço do Quan Chi, derrotou e matou 4 deuses elementais. Ele destruiu pelo menos eles ali, alguns deles voltaram à vida, como é o caso do Fujin. E depois que ele derrotou eles, ele abriu caminho para que o Quan Chi roubasse o amuleto de Shinnok. Porém, ele estava recebendo ordens do grão-mestre dos Lin Kuei, e ele não sabia a merda que ele estava fazendo. E o Quan Chi veio falando uns papos que ele ia pra Netherrealm e tal, e não sei o que. Eu acho que o Sub-Zero achou que ele era um autista, né? Um mongoloide qualquer ali, e riu da cara dele, e falou que ele era um lunático, e saiu fora dali, meio cabisbaixo ali, porque, porra, fiz tudo isso pra ajudar esse maluco, cara, sem noção. E quando ele tava descendo, o Raiden veio e falou com o Sub-Zero que era pra ele acreditar no lunático do Quan Chi, e que as doideiras dele não eram mentira, era verdade, não era autismo. Então acabou acontecendo que ele foi a Netherrealm recuperar o amuleto, e nesse trajeto ele foi capturado por alguns demônios que eram guardas ali da prisão das almas. Inclusive é um dos cenários mais maneiros que eu já vi nos jogos de Mortal Kombat. Uma neblina ali de cor sépia, é bem maneiro. Capturado então na prisão das almas, o Bi-Han foi jogado ali dentro de uma cela, e que ele foi ali jogado, estava ferido e tudo mais, tentou escapar e não conseguiu.
e que ele ouviu do fundo alguém falando que não tem como ele escapar. E ele olha para trás e vê nas sombras ali que tinha alguém, e o cara acaba anunciando que na verdade era o Scorpion. Sim, o Scorpion estava ali esperando pelo Sub-Zero o tempo todo no inferno. E que os dois discutem ali, o Scorpion acaba acusando o Sub-Zero de ter assassinado a sua família e clã. O Sub-Zero fala que não foi ele, que não tem nada a ver, e mesmo assim o Scorpion ignora e fala que palavras não vão salvá-lo. Eu achei muito foda essa parte aí, e é quando eles começam ali a segunda luta da história desses dois. Mesmo ferido, em desvantagem e na casa ali do Scorpion, o Sub-Zero consegue matar o Scorpion temporariamente, afinal ele é imortal. E o Scorpion acaba desvanecendo em sangue ali no chão, como vocês podem ver. Esses são os acontecimentos do jogo canônico para ambas as linhas do tempo, Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. E ele é canônico para ambas as linhas do tempo, como vocês podem ver até mesmo ali no Mortal Kombat 9, o Raiden menciona fatos que ocorreram no jogo. E não só o Raiden, mas o próprio Sub-Zero, quando ele entra em NetherRealm para enfrentar o Scorpion no Mortal Kombat 9, ele reconhece o local. The NetherRealm. This is where I was reborn. This is where you will pay. E não só isso, mas também no Mortal Kombat X, o Mortal Kombat 10, a Sareena confirma ali fatos que aconteceram no jogo, dizendo que ela foi ajudada pelo Bi-Han, entende? E o Bi-Han ajudou ela, como que ele ajudou? Foi lá nos eventos do Mythologies, ali no finzinho, que ele acaba corrompendo ela com emoção humana, o que ajuda ela a conseguir sair do inferno posteriormente. Então, após essa vitória épica aí do Bi-Han, que ele tem que levar todos os créditos, afinal ele estava em total desvantagem, tinha apanhado para os guardas ali, estava ferido, estava na casa do Scorpion ali, foi pego de surpresa, o Scorpion preparado, não sabia o que ele ia enfrentar e ainda assim derrotou o Scorpion já Spectro, ou seja, já na versão que todos vocês conhecem dos jogos posteriores, Mortal 2, 3, 4 e por aí vai. Então ele merece aí todos os créditos. E depois disso existem outras lutas que aconteceram. E essas lutas têm versões distintas, como por exemplo a primeira versão, que é a mais antiga, é a versão do Mortal Kombat 1, na HQ oficial do Mortal Kombat 1, que é a história oficial por trás do jogo, inclusive. Que nessa HQ é possível a gente ver ali que o Scorpion pega o Sub-Zero de surpresa pelo pescoço e acaba protagonizando essa cena épica que eu acabei colocando até como capa do meu Facebook um tempo atrás. Aí quando eu era bitolado pra caramba nesses quadrinhos antigos, nesses visuais clássicos do Mortal Kombat, que o Scorpion fala com o Sub-Zero que há 2 anos nesse mesmo dia você me matou meu clã e tudo mais, e por aí vai. E depois ele larga o Sub-Zero e diz que não é assassino, mas que vai matá-lo ali durante o torneio, numa luta justa. Porém, não foi muito bem o que aconteceu. Na HQ oficial do Mortal Kombat 2 se revela o que acabou acontecendo ali. E não só na HQ, mas também em outras fontes. É dito na HQ ali do Mortal Kombat 2, o Raiden conversando ali com o Johnny Cage sobre os eventos do que aconteceu no Mortal Kombat 1. Ele fala ali como que o Liu Kang derrotou o Shang Tsung, entre outras coisas. E o que ele relata é que o Sub-Zero e o Scorpion estavam ajudando o Raiden ali a enfrentar as hordas de Shang Tsung. E isso que é engraçado, né? O famoso episódio Fire and Ice aconteceu muito antes do que se imaginava. Na primeira ali, no começo, Sub-Zero e Scorpion trabalharam juntos, pelo menos por algum tempo. E que em dado momento o Scorpion simplesmente matou o Sub-Zero. Quando você lê isso, você logo imagina que teve ali um embate, uma luta. Porém, a gente tem que compreender o contexto. Pesquisando mais a fundo, eu vi o ending do Scorpion no Mortal Kombat 2 que retratam coisas canônicas, porém o ending não é necessariamente canônico para a história.
porque ele não se repete em coisas que acontecem no Mortal Kombat 3, por exemplo. Mas ali retrata que no Mortal Kombat 1 o Scorpion tinha assassinado o Sub-Zero. Sim, ele assassinou o Sub-Zero. O que a gente sabe é que a ilha de Shang Tsung estava desmoronando ali depois que o Shang Tsung foi derrotado, enquanto eles enfrentavam os exércitos de Shang Tsung. E que o Scorpion simplesmente matou o Sub-Zero e desapareceu em cinzas. Não faria muito sentido eles terem tido uma luta, sendo que ela não foi mencionada. Portanto, nós não temos provas se teve ou não um embate entre Sub-Zero e Scorpion no Mortal Kombat 1 original, ali, na linha do tempo original, que compõe Mortal Kombat 1 até o Armageddon. Só temos ali provas das lutas que tiveram entre eles ali no Mortal Kombat Mythologies. Não se sabe como que ele matou o Sub-Zero no Mortal Kombat 1. Então essa é uma parte que fica aí no mistério. Mas essa é a primeira versão da história, que é ali na primeira linha do tempo, onde não há evidências da luta do Mortal Kombat 1. Já numa outra linha do tempo, que muita gente não considera canônica, que é o famoso Mortal Kombat Shaolin Monks. É um jogo que eu amo, cara, de coração. A intro ali, nossa, até choro de ver aquela intro, cara. Principalmente na parte que o Liu Kang começa a lutar com o Shang Tsung e o Shang Tsung manda os guardas. Nossa senhora, aquela parte me emociona. Liu Kang. Look out! Então, nesse jogo existe ali a intro, inclusive que eu estou mencionando, que é canônica para o próprio game, inclusive. Afinal, os jogos de PS2 Mortal Kombat, em sua grande maioria, tem ali intros canônicas para os jogos, né, para o enredo do próprio jogo. Como você pode ver no Dead Alliance, o Shang Tsung e Quan Chi matando Liu Kang, o que é ali o enredo do jogo, e também lá no Deception, o Onaga enfrentando o Raiden, Shang Tsung e Quan Chi. E que nessa intro aí, que eu estou mencionando, o Sub-Zero e o Scorpion estão lutando ali logo no começo. E que você vê ali que o Sub-Zero tá levando a melhor, ele congela o Scorpion e tudo mais, mas é atrapalhado ali pelo Kano. E que no desenrolar dessa luta, o Scorpion acaba conseguindo levar a melhor ali por um tempo. E enquanto o Sub-Zero tá se recuperando, ele vai lá e ataca o Kung Lao. O que pra mim não faz sentido nenhum, né, cara? Ele deveria ter continuado ali e ter tentado matar o Sub-Zero, já que é o que ele queria fazer. Mas ele comete um erro ali muito feio, porque quando ele volta, o Sub-Zero se inspira ali e sai metendo-lhe a porrada no Scorpion, pega ali a espinha e o crânio de um dos guardas e nocauteia o Scorpion ali. E leva melhor, né? Uma virada épica. E depois, no desenrolar ali da luta, a gente vê que o Sub-Zero novamente derrota o Scorpion. Sim, como você pode ver aí, quando ele está preparado para enfrentar o Goro, ele derrota o Scorpion novamente. Isso é algo que eu só fui reparar depois de ver a intro umas 5 ou 6 vezes, pelo menos. Então, foi algo que eu realmente notei. E quando eu notei isso daí, eu percebi que o Sub-Zero tinha levado a melhor ali no Shaolin Monks também. Então até aí nós podemos concluir que o Bi-Han, como Sub-Zero, leva ali uma superioridade razoável contra o Scorpion no combate. Mas que existem outros eventos posteriores a esses. E vocês devem estar se perguntando, e quando o Scorpion matou o Sub-Zero na versão do Shaolin Monks? Bom, exatamente como foi no Mortal Kombat 1, não tem evidências de como isso aconteceu. Liu Kang e Kung Lao foram até o Wasteland, que é aquele deserto lá de Outworld, encontram o Kuai Liang e estão ali conversando com ele e falam que o Scorpion simplesmente matou o Sub-Zero. Eles falam que o Raiden mencionou isso para eles e que foi exatamente
vago, não explicaram como aconteceu. Yes. Why did you do that? Sub-Zero is dead. He died after the Mortal Kombat tournament. Raiden told us Scorpion killed him. So who are you? The man you saw die was my brother. Entende? E ali eles descobrem que aquele Sub-Zero é o Kuai Liang e aquele que estava no torneio era o Bi-Han. E que aquele que era o Bi-Han morreu de alguma forma no meio do caminho enquanto a ilha desmoronava. O que indica que provavelmente morreu exatamente como no Mortal 1. Agora, já que falamos aí da primeira linha do tempo, onde claramente o Bi-Han é sim mais forte do que o Scorpion, não só pelo confronto direto, mas também pelos feitos. Afinal, o Bi-Han, ele derrotou 4 deuses elementais, derrotou vários demônios em Netherrealm, o que inclui ter derrotado também o Quan Chi e o Shinnok, as 3 assassinas e entre outras coisas. E, óbvio, o próprio Scorpion estando em desvantagem contra o Scorpion, vale citar. Ele também tem ali essa vantagem no confronto. Vamos passar agora para a segunda linha do tempo, que é a linha do tempo do Mortal Kombat 9, que é a linha do tempo mais conhecida e também a responsável pela opinião que muita gente acaba tendo em relação ao Scorpion ser superior ao Sub-Zero. Muita gente abraça a ideia, ah não, o Scorpion é superior ao Bi-Han porque ele matou o Bi-Han, sendo que a galera não sabe o contexto da história do passado e nem mesmo da própria luta do Mortal Kombat 9, que inclusive tem ali um contexto. Sub-Zero e Scorpion se encontram então ali no salão de Shang Tsung, ali no Mortal Kombat 9. E o Sub-Zero, logo que ele entra ali, ele zomba da cara do Scorpion, né? Falando, você não vai me matar ou não pode? Entende? E aí o Scorpion fica bolado ali com ele, esperando ele vir até ele. E quando o Sub-Zero chega, o Scorpion pega ele pelos ombros e leva ele para Netherrealm. E o Sub-Zero, quando entra em Netherrealm, ele percebe o lugar que ele está. Lembra que já deixou seu cartão de visitas por ali, como aconteceu no Mythologies, mais uma das evidências de que o Mythologies é canônico para ambas as linhas do tempo. E ali eles se enfrentam. O Scorpion acaba finalmente derrotando o Sub-Zero. Finalmente ele consegue derrotar ali o seu algoz e acaba posteriormente sendo influenciado pelo Quan Chi a matá-lo. Afinal, era do interesse do Quan Chi ter o Sub-Zero como seu escravo, como ele também propôs lá no Mythologies e o Sub-Zero recusou. Então, o Scorpion acaba matando ali o Bi-Han. E muita gente deve estar pensando, então tá decidido. O Bi-Han era mais forte que o Scorpion na primeira linha do tempo, mas na segunda linha do tempo, o Scorpion é mais forte do que o Sub-Zero. Na verdade, não. Isso não fica nem um pouco claro, para falar a verdade. Porque o que ocorre? Ali em Netherrealm, principalmente naquela área em que o Scorpion levou o Bi-Han, ela é conhecida como o quinto plano de Netherrealm. E esse quinto plano de Netherrealm, na verdade, ele é mencionado lá em Mortal Kombat Deadly Alliance, que o Scorpion fica mais forte até do que o Quan Chi nessa área, porque ele pertence a esse local, né? A alma dele foi condenada a esse local quando ele morreu. E ele fica mais forte a cada mais tempo que ele fica ali, como vocês podem ver nessa biocard do Scorpion. Partindo desse princípio, se ele fica mais forte até do que o Quan Chi, que é um demônio e feiticeiro necromante, o Sub-Zero, que é um mortal, então com certeza ele fica mais forte do que ele nessa área. O Sub-Zero também tem seus poderes enfraquecidos ali. Se até um necromante tem, imagina o Sub-Zero. Então tem aí esse asterístico nessa luta que aconteceu. O Scorpion estava com uma vantagem de terreno. Então você pode vir me dizendo, mas isso daí é uma habilidade do Scorpion. Bom, sim, é uma habilidade dele, mas é uma habilidade muito situacional. Ela é situacional porque principalmente o Sub-Zero menosprezou o Scorpion a ponto de chegar bem pertinho dele ali para ser levado para o inferno. E não só isso, mas também tem um outro detalhe bem importante desse contexto. É explicado na história do Mythologies
que a única forma do Sub-Zero ter entrado lá em Netherrealm é porque a alma dele estava corrompida. O Quan Chi disse isso pra ele, e ele, preocupado, foi perguntar ao Raiden no final do jogo ali. E que o Raiden confirmou as preocupações do Sub-Zero. Ou seja, ele só pôde ir pro inferno porque o Scorpion sabia que a alma dele era corrompida. Esse é o ponto. Então, de certa forma, o Scorpion fez uso de uma estratégia que era situacional. E que, obviamente, como nós vimos aí no próprio Mythologies ou até mesmo no Shaolin Monks, como eu havia citado, que também é canônico, partindo do princípio do Mortal Kombat 11, que existem várias linhas do tempo, o Sub-Zero, em uma luta mais justa, venceu o Scorpion. Mas o Scorpion, quando fez uso ali dessa estratégia bem situacional e que acaba requerendo até mesmo uma ajudinha do Quan Chi, inclusive, vale citar, ele acaba conseguindo ali vencer. Então, agora vamos ao veredito a respeito do confronto entre Sub-Zero e Scorpion. Bom, nós podemos aqui concluir que sim, o Bi-Han, por sua história, pelos seus feitos, ter derrotado deuses, demônios e o próprio Scorpion várias vezes, sim, ele tem alguma superioridade à frente do Scorpion na história, contrariando aí a crença de muita gente aí e a opinião de muita gente também, que sempre achou que o Bi-Han fosse mais fraco do que o Scorpion. Inclusive eu já vi até gente falando que o Bi-Han era mais fraco que o Scorpion e o Kuai Liang era mais forte que o Scorpion, o que realmente não faz sentido nenhum, e eu vou explicar o porquê futuramente. Mas o Bi-Han é sim superior ao Scorpion em combate. Porém, o Scorpion, com a estratégia correta, consegue sim derrotar o Bi-Han. E principalmente se for eu do outro lado do controle aí que o negócio vai ficar sinistro. Brincadeiras à parte, afinal não estamos falando de gameplay. No futuro eu estarei trazendo o próximo vídeo, que vai ser entre Kuai Liang e Scorpion. Kuai Liang e Hanzo, até mesmo afinal teve esse confronto assim também. Inscrevam-se aí no canal, se mantenham ligados, porque em breve eu vou estar trazendo confrontos aí como Liu Kang e Shang Tsung, Kano e Sonya Blade, e vários outros aí, que são confrontos aí clássicos do Mortal Kombat, como Raiden Shao Kahn, por exemplo, Raiden Shinnok. Cara, muita coisa boa aí que eu vou estar trazendo. Kitana e Mileena também, hein? Não se esqueçam aí a rapaziada e a mulherada que é fã aí da Mileena e da Kitana, eu também vou estar trazendo aí esse confronto aí no futuro. Então no mais é isso. Inscrevam-se, curtam, comentem e compartilhem e estejam ligados aí para o combate.